Meu nome é Miguel Alencar. Fui padre por 21 longos anos. Testemunhei fé, dor, desespero, mas também vi o lado mais cruel da alma humana. Ali, ajoelhado diante de mim, foi quando percebi que nem todos os pecados podem ser absolvidos. Deixei o altar e hoje estou aqui. As histórias que você vai ouvir são feridas abertas que ainda sangram em meu peito até hoje. Aquele cheiro, ainda o sinto. Uma mistura densa de cera de vela queimada, incenso velho e a umidade persistente da madeira envelhecida. O confessionário era meu santuário e minha prisão. O som da chuva contra o vitral, lá fora, era a única trilha sonora que acompanhava as almas que se dobravam ali dentro. Não era apenas água, era o lamento do céu, lavando as ruas sujas de uma cidade que fingia dormir. Eu ainda era o padre Miguel Alencar, e por 20 anos, o silêncio daquele cubículo foi o meu companheiro mais íntimo. Um silêncio povoado por vozes sussurrantes, por gemidos contidos, por confissões que, muitas vezes, pesavam mais em mim do que nos próprios pecadores. Naquela noite de quinta-feira, o ar estava particularmente pesado. Uma tempestade varria a cidade e os trovões distantes pareciam ecos de velhos julgamentos. A igreja estava praticamente vazia, apenas algumas sombras dispersas nos bancos, buscando refúgio da fúria lá fora. Eu estava no confessionário, como sempre, com o crucifixo frio entre os dedos, o coração apertado por uma melancolia que se tornara minha sombra. Uma sensação estranha me dominava, uma premonição que eu já conhecia, um calafrio que percorria a espinha antes de uma alma particularmente marcada se aproximar. E então o som. Não o barulho esperado de joelhos se dobrando no genuflexório, mas um andar hesitante, quase arrastado. A porta do confessionário do meu lado direito se abriu, com um rangido preguiçoso, um lamento de dobradiças enferrujadas. Pelo orifício da tela de treliça, a silhueta de uma mulher se materializou. Ela era alta e esguia, envolta em um sobretudo escuro que parecia absorver a pouca luz existente no ambiente. Nem sempre eu conseguia distinguir rostos, mas a aura dela era diferente. Uma quietude que não era paz, mas a estagnação de algo profundo e perturbado. A voz dela veio, baixa, quase um sopro, como se as palavras tivessem sido guardadas por tempo demais e agora lutassem para escapar. Perdoe-me, padre, pois pequei. A frase padrão, o início de incontáveis confissões, mas a maneira como ela a proferiu, não havia a habitual trepidação do medo, nem a pressa da culpa. Era uma enunciação lenta, quase metódica, como se cada sílaba fosse pesada antes de ser liberada no ar úmido e pesado que nos envolvia. Meus dedos se apertaram no crucifixo. Diga-me, minha filha, quais são os seus pecados? Minha voz era a de sempre, calma e imperturbável, um porto seguro para os navios naufragados da alma. Mas por dentro, algo se contraía. Aquela voz, ela não transmitia vergonha, nem arrependimento. Havia uma frieza calculista que me arrepiou. O ar no confessionário pareceu diminuir, e o cheiro de incenso se tornou mais forte, quase sufocante. Eu sabia, naquele instante, que aquela não seria uma confissão como as outras. Nem todo pecado pede perdão, e algumas almas se confessam tarde demais. E a dela eu sentia, talvez estivesse entre as últimas. O peso da sua presença era quase tangível, uma sombra que se estendia para além da tela de treliça, envolvendo-me numa antecipação gélida. O tic-tac do relógio da torre, abafado pela chuva, parecia mais alto, medindo a espera por algo que eu sabia que me assombraria por toda a vida. O silêncio dela, após a minha pergunta, se estendeu por um tempo que pareceu uma eternidade. Não era o silêncio de quem busca as palavras certas para confessar uma falha comum, mas o de quem pesa cada sílaba, cada respiração, como se estivesse desempacotando um segredo precioso e perigoso demais para a luz do dia. Eu podia ouvir a respiração dela, irregular, um sussurro áspero que cortava o ar úmido do confessionário. Pelo canto do olho, notei um movimento sutil na silhueta. Ela ajustou o sobretudo, como se estivesse se encolhendo ou se preparando para um golpe. Uma frieza emanava dela, ou talvez fosse apenas o ar da noite entrando pelas frestas.
Padre Miguel, ela começou, e a menção do meu nome me sobressaltou. Poucos confessantes o sabiam, e aqueles que o faziam geralmente eram membros mais antigos da paróquia. A voz dela agora era mais firme, mas ainda carregava um tom grave, como se viesse do fundo de um poço sem fim. Meu pecado, padre, não é de carne, nem de cobiça, nem mesmo de ira. É um pecado de verdade. Verdade. Aquela palavra ecoou no pequeno espaço. O que poderia ser um pecado de verdade? Eu já tinha ouvido de tudo. Roubos, adultérios, assassinatos, passionais. Mas a verdade era suposto ser o alicerce da fé, a busca dos justos. Aquela declaração, por si só, já era um desvio das confissões habituais, um anúncio que me alertava para a profundidade do abismo em que estávamos prestes a mergulhar. Meus nós dos dedos estavam brancos ao redor do crucifixo. A premonição se intensificava. Explique-se, minha filha. Eu pedi, a voz baixa, quase um convite para que ela se desnudasse ainda mais. Eu tentava manter a calma, mas a curiosidade, ou talvez o pavor, já começava a roer minhas entranhas. Houve-se tanta dor ali, mas algumas dores carregam a semente da perdição. Ela fez uma pausa novamente, e pude jurar que ouvi um leve suspiro, quase um riso sem alegria. Meu pecado é ter visto, padre, ter testemunhado algo que não se encaixa nas escrituras, que não se aloca em seus dogmas. Algo que, se revelado, faria igrejas ruírem e a fé se esvair como areia entre os dedos. A escuridão do confessionário parecia se aumentar, sugando o resto de ar que restava. O som da chuva lá fora aumentou, como se o céu estivesse chorando em antecipação. Eu senti um arrepio subir pela minha espinha. Aquela não era uma alma em busca de absolvição, mas uma que parecia querer semear a dúvida, a descrença. Minha mente de sacerdote, treinada por décadas de teologia e catequese, começou a lutar contra o que ela estava insinuando. Que verdade poderia ser tão devastadora? Seria loucura? Heresia? A voz dela, apesar de calma, carregava uma autoridade perturbadora, como se ela não estivesse confessando, mas revelando algo a mim, quase me impondo uma nova visão. Eu conheço o rosto do desespero, padre. Conheço a fragilidade da crença. Eu vi como a fé é construída sobre pilares, que, uma vez expostos, se desfazem em pó. E o que eu vi? Ah, padre, o que eu vi me fez duvidar da bondade de Deus, se é que ele existe de fato. Cada palavra dela era um pequeno martelo golpeando a base da minha própria convicção. Meu coração batia pesado, um tambor em um templo vazio. Entre o céu e o inferno, existe o silêncio do confessionário. E naquele silêncio, uma mulher estava me levando para a beira de um precipício, enquanto você sente o peso dessa verdade se desvelar. E talvez, assim como eu comece a questionar o que era inabalável, convido você a se juntar a essa jornada. Se aprofundar nas sombras de almas que ousaram se confessar é para poucos. Se você se sente parte desse silêncio que esconde tantas verdades, clique no botão de inscrição. Estarei aqui para desvendar mais desses segredos com você. A respiração dela voltou a ser irregular, mais audível agora, quase como se estivesse inalando o próprio medo ou a satisfação de me ver encurralado. Não foi um evento grandioso, padre. Não houve raios ou vozes do céu. Foi um sussurro, uma semente plantada no silêncio, crescendo em mim por anos. Ela fez uma pausa, e o tempo se dilatou pesado enquanto eu esperava. Minha garganta estava seca. Eu já não segurava o crucifixo. Minhas mãos estavam crispadas sobre os joelhos, as palmas úmidas. Eu era uma criança. Ela começou. A voz, agora um fio tênue, mas carregada de uma estranha autoridade, como se estivesse narrando um conto antigo e proibido. Uma menina de uns 7 anos. Morávamos em uma vila pequena nas montanhas, onde o céu era tão vasto que parecia tocar as árvores. Lá a fé era simples, padre. As pessoas acreditavam com uma pureza quase infantil, e eu era uma dessas crianças. Cantava no coral, ajudava nas flores do altar e rezava com a devoção mais sincera que se podia imaginar. Ela fez uma pausa mais longa. Pude sentir a ausência de som do lado dela, como se estivesse revivendo cada detalhe antes de me entregá-lo. Nessa vila,
havia um santuário, pequeno, escondido entre rochas musgosas, dedicado a um santo menor, quase esquecido. As mães levavam seus filhos doentes para lá, rezavam por curas, e, surpreendentemente, muitas vezes, as curas aconteciam. Um nó se formou em meu estômago. Milagres. Eu tinha visto e testemunhado relatos de muitos ao longo da minha vida sacerdotal, mas o tom dela não era de reverência, e sim de um ceticismo amargo. As pessoas diziam que era a fé, que o santo ouvia as preces, e eu acreditava, padre, acreditava com cada fibra do meu ser, até o dia em que minha irmãzinha ficou doente. Uma febre que não passava, o corpo fraco, os olhos opacos. O ar do confessionário pareceu ficar ainda mais denso, quase frio. A voz dela agora era mais baixa, mas cada palavra era um peso sobre meu peito. Minha mãe me levou ao santuário. Ajoelhamos, rezamos, horas a fio. Eu, com minhas mãos pequenas e o coração cheio de esperança, pedia a Deus pela minha irmã. E ela não melhorava, piorava a cada dia. Eu podia sentir a dor crua da memória dela, como se estivesse transbordando para o meu lado do cubículo. Essa era a dor que eu estava acostumado a ouvir, a fé testada, a esperança esmagada pela realidade. Mas o que ela havia dito antes, o pecado de verdade, eu sabia que não era apenas uma história de luto e desilusão. Uma noite, ela continuou, sua voz quase um sussurro agora. Eu me escondi no santuário. Não conseguia dormir. Eu queria rezar mais, implorar mais. Lá na escuridão, com apenas a luz fraca de uma vela de cera, eu vi. Vi o meu pai, um homem de fé inabalável, ajoelhado diante da imagem do santo. Mas ele não estava rezando, padre. Ele estava colocando algo pequeno que brilhava sob a luz da vela. Uma reviravolta sutil. A tensão em mim crescia. O que ele colocava? Uma oferenda? Um presente? Minha mente de sacerdote buscava as explicações teológicas, as justificativas habituais. Mas a forma como ela contava, o tom, era como se a inocência tivesse sido esmagada ali, naquele santuário que as pessoas consideravam sagrado. Minhas mãos tremiam levemente. Aquela confissão não era apenas uma dor antiga, era uma revelação que esmagava a própria raiz da fé. Eu não entendi na hora, padre. A voz dela era um lamento seco, desprovido de lágrimas, como se a fonte delas tivesse secado há muito tempo. Era uma criança, mas a curiosidade me corroía. No dia seguinte, minha irmã não melhorava. E meu pai voltou ao santuário. Escondi-me novamente na mesma sombra fria. Ele fez o mesmo movimento. Colocou algo. E eu vi. Era um frasco. Pequeno, escuro, e ele pingava gotas de um líquido no altar, perto da imagem do santo, e depois, discretamente, na boca da minha irmã, quando a trazia de volta para casa. Um calafrio, mais intenso do que qualquer outro me percorreu. Um frasco, gotas, a imagem do santo, a cura. Minha mente de sacerdote, que até então buscava desesperadamente explicações divinas ou místicas, começou a colapsar. A respiração da mulher era pesada, e eu podia imaginar a cena com uma clareza perturbadora. A criança inocente, o pai desesperado, o santuário envolto em trevas e o pequeno frasco que continha a verdade por trás daquelas curas. Eu não disse nada, ela continuou, e cada palavra era um pedaço de gelo caindo sobre meu coração. Eu não conseguia processar. Minha mente infantil não tinha onde encaixar aquilo. Meus pais eram pessoas de fé inabalável, pilares da comunidade. Aquilo não era uma oração, não era um milagre. Minha irmã, ela melhorou, padre. A febre cedeu. Ela voltou a brincar. E todos na vila aclamavam mais um milagre do santo. Agradeciam a Deus. Eu me inclinei ligeiramente para a frente, como se pudesse arrancar mais dela, a verdade completa que estava se desdobrando com uma crueldade assustadora. Meu peito estava apertado. A voz dela agora era mais forte e cortante, como uma lâmina. Eu comecei a observar, padre, em segredo. Quando outras crianças ficavam doentes, ouvia os cochichos sobre levá-las ao santuário. E eu as via. Eu via o pai ou a mãe com os mesmos movimentos,
O mesmo frasco escuro, as mesmas gotas. Não eram todos, mas eram o suficiente para que a farsa, o engodo, se revelasse em sua plena e hedionda simplicidade. O confessionário, que antes era meu refúgio, tornou-se uma câmara de tortura. O ar estava pesado com a revelação. A fé que eu pregava com fervor, que eu via nos olhos dos meus paroquianos, era uma construção frágil, erguida sobre fundações de ilusão. As curas que eu havia celebrado, as histórias que eu havia contado aos meus seminaristas, tudo aquilo começava a se desintegrar. Não era a mão de Deus que operava ali, mas a astúcia humana. Aquele frasco, padre, a voz dela agora era um chicote, continha um potente sedativo e analgésicos. Não curava a doença, apenas aliviava os sintomas. E enquanto a febre parecia sumir, o corpo da criança lutava por si só, ou piorava e sucumbia. Mas a crença era tão forte que a melhora passageira era interpretada como um sinal divino. E as mortes eram explicadas como a vontade de Deus, os mistérios da fé. Eu via tristeza nos olhos dos pais, mas a fé deles permaneceu intacta. E a minha foi estraçalhada naquele santuário escuro sob a luz de uma vela solitária. Ela fez uma pausa, um silêncio carregado de um peso insuportável. Eu não conseguia falar. Meu coração parecia ter parado de bater. O mundo, meu mundo de fé inabalável, estava desmoronando à minha volta. O que ela me disse me fez questionar a existência de Deus. Aquilo não era um pecado, era uma denúncia. E eu, Padre Miguel, estava ouvindo o julgamento de uma fé inteira. Quando ela terminou de falar, o silêncio que se seguiu foi o mais denso e pesado que já experimentei em um confessionário. Não era apenas a ausência de som, mas a ausência de esperança, de perdão, de qualquer vestígio de luz que pudesse existir naquele pequeno cubículo. Eu não conseguia respirar direito. O cheiro de cera queimada e incenso parecia aderir à minha garganta, sufocando-me. Minhas mãos, antes crispadas, agora estavam abertas, como se tivessem sido vazias de tudo. O crucifixo, em algum momento, havia escorregado dos meus dedos e jazia no chão de madeira fria, um pequeno e impotente testemunho. Eu não sabia o que dizer. Minha mente, treinada por décadas de teologia, moral e dogmas, estava em pane. Todas as respostas prontas, todas as palavras de consolo, todas as promessas de absolvição evaporaram-se como névoa sob o sol. O que eu poderia dizer a uma mulher que acabara de revelar uma farsa tão profunda, tão antiga, que a própria fé parecia desmoronar sob seus pés? Como oferecer perdão quando o pecado dela era, ironicamente, a verdade que expunha a mentira de muitos? Padre! A voz dela, agora mais suave, quase um sussurro de preocupação, me trouxe de volta à realidade. Ela parecia ter percebido o abismo em que eu havia caído. Eu me forcei a respirar fundo, a recompor a fachada de sacerdote que era meu segundo rosto. Mas era um esforço monumental. O homem que eu era antes daquela confissão estava se dissolvendo, grão a grão como areia. Minha filha, eu consegui balbuciar, minha voz rouca, quase irreconhecível. Eu não conseguia pensar em absolvição. Eu só conseguia pensar na criança, que ela fora vendo a fé de sua família e, por extensão de sua comunidade, ser manipulada. Eu pensava nos pais desesperados, acreditando em um milagre que era apenas um truque. E pensava em mim, em todos os anos que passei acreditando na pureza da fé, sem questionar as sombras. Ela não disse mais nada. O silêncio voltou, mas agora era diferente. Era um silêncio compartilhado, um peso mútuo. Eu podia sentir a presença dela do outro lado da treliça, não como uma pecadora, mas como uma testemunha. Uma portadora de um fardo que agora era meu também. A cada batida do meu coração, eu revivia a cena. O pai furtivo, o frasco escuro, as gotas no altar. E a fé cega que transformava aquilo em um milagre. Naquela noite a chuva não cessou. O som da água batendo no telhado da igreja parecia amplificar o eco das palavras dela dentro da minha cabeça. Eu me sentia sujo, não por algum pecado meu, mas pela sujeira de uma revelação que manchava tudo o que eu considerava sagrado. A crença na bondade divina
na intervenção miraculosa de Deus, que era o pilar da minha vida, havia sido rachada. O Padre Miguel, o pilar de fé para tantos, estava em ruínas. Eu lembro da sensação de ter o estômago revirado, como se cada refeição que eu havia comido, cada hóstia que eu havia consumido em comunhão, estivesse querendo voltar. Não havia ânsia de vômito física, mas uma náusea da alma. O peso era avassalador. O que ela me disse não era apenas uma confissão. Era um veneno que se espalhou por cada veia da minha fé, atingindo o coração e corrompendo a essência do que eu era. Essa foi a única confissão que me fez largar a batina. Eu não podia mais, em sã consciência, pregar uma fé que havia sido exposta como uma farsa tão cruel. Algumas almas se confessam tarde demais, e a dela, por ter chegado até mim, condenou a minha própria. Anos se passaram desde aquela noite chuvosa. A batina foi pendurada para sempre no armário, um espectro de um passado que insiste em me assombrar. As igrejas agora, eu as vejo de fora, apenas como construções antigas, com suas torres apontando para um céu que para mim se tornou silencioso e vazio. O Padre Miguel Alencar, antes um farol de fé para tantos, é apenas um homem que carrega um fardo invisível, uma cicatriz na alma que nenhuma prece pode curar. Eu busco refúgio no anonimato, na quietude dos livros e das longas caminhadas, sob a chuva que ainda me persegue, como um lembrete constante daquela noite. O cheiro de incenso ainda me alcança em alguns momentos inesperados, trazido pelo vento ou por uma memória súbita, e com ele, o eco da voz daquela mulher. Ela me confessou um pecado que não era dela, mas dos que manipulavam a esperança alheia. E ao fazê-lo, ela não me pediu perdão. Ela me entregou a verdade que eu, em minha cegueira sacerdotal, jamais teria encontrado sozinho. Aquele frasco. Ah, o frasco. Ele se tornou o símbolo da minha desilusão. Não era o líquido que continha que era o veneno, mas a forma como foi usado para tecer uma teia de ilusão. As pessoas não buscavam a Deus por fé genuína, mas por uma falsa promessa de cura. E a doença, a dor, o desespero eram apenas o palco para um espetáculo cruel, onde a fé era a principal vítima. Eu me pergunto ainda hoje, o que aconteceu com aquela mulher? Ela se confessou sorrindo, não de alegria, mas de um desamparo profundo. O desamparo de quem viu a verdade e não pôde esquecê-la. O desamparo de quem carrega um fardo que muitos preferem ignorar. Será que ela encontrou a paz? Ou será que a verdade, como um carrasco silencioso, ainda a acompanha, como a mim? Às vezes, quando o sol se põe e a cidade se tinge de um dourado envelhecido, eu me sento em meu pequeno apartamento, observando a escuridão engolir as ruas. Penso nas incontáveis almas que passaram pelo meu confessionário. Tantos segredos, tantas dores, tantas esperanças. E a cada uma delas, eu oferecia o consolo da fé, a promessa do perdão divino. Mas depois daquela mulher, todas as palavras soavam vazias, hipócritas. Como eu poderia oferecer o que eu mesmo havia perdido? O que ela me disse me fez questionar a existência de Deus. Não em um sentido blasfemo, mas em um sentido de profundo desespero. Se a fé é construída sobre mentiras tão bem elaboradas, se a esperança pode ser tão facilmente manipulada, onde está a mão divina? Onde está a bondade que eu pregava? Ou somos apenas nós, criaturas frágeis, desesperadas por um milagre, presas em um ciclo de fé cega e ilusão? Entre o céu e o inferno, existe o silêncio do confessionário. E nesse silêncio, a voz dela ainda ressoa. Uma voz que me libertou da mentira, mas me aprisionou em uma verdade amarga. Nem todo pecado pede perdão. E algumas almas se confessam tarde demais, não para serem salvas, mas para que suas verdades, por mais sombrias que sejam, ecoem e se tornem o fardo de quem as ouve. O menino confessou um crime, e ninguém acreditou. Mas ela confessou uma verdade e eu, ex-padre Miguel Alencar, acreditei. E por isso, minha alma permanece no purgatório da dúvida para sempre. Algumas histórias a gente não deveria contar, mas quando elas nos escolhem, o silêncio se torna covardia. Se essa confissão te tocou de alguma forma, mesmo que só tenha deixado uma dúvida no ar, inscreva-se no canal e me conte nos comentários
Qual foi a confissão mais pesada que a vida já te obrigou a ouvir ou guardar? Talvez entre seus segredos e os meus, a gente encontre um pouco de perdão. Nos encontramos no próximo vídeo.